Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão acerca do fundador da Legião, Frank Duff. Frank não jogava rugby com frequência, mas interessava-se por ele. Numa manhã, apareceu um artigo no Freeman's Journal, uma publicação dublimense de relevo, descrevendo um jogo de rugby entre o colégio de Blackrock e outra escola. O artigo abalou o corpo professoral, porque não só descrevia as supostas alegres celebrações no colégio depois da vitória, mas fazia desempenhar a um bom número de personalidades do colégio os mais estranhos papéis. Era uma fina peça do gênero caricatural. Houve testas enrugadas e o vermelho subiu às faces de muitos. Consternação geral. Como era possível que o Freeman's Journal publicasse um tal artigo? Não se podia deixar passar o caso sem um reparo. Contaram o editor. Espanto redobrado. O jornal apenas imprimira o artigo chegado do colégio de Blackrock. Que artigo? Alguns elementos da direção visitaram a sede do jornal, onde lhes foi mostrado o original do artigo em questão. Ficaram confundidos. O artigo não vinha assinado, mas reconheceram imediatamente a letra de um dos seus alunos de 12 anos, chamado Frank Duff. Presumivelmente, por trás do palco, houve ameaças de castigo, talvez de expulsão, mas o fato é que o colégio de Blackrock não quis separar-se deste seu brilhante aluno. As indignidades foram suportadas em silêncio. As autoridades alegaram não ter conseguido descobrir o culpado. Não comunicaram uma palavra a Frank sobre o caso ou sobre a parte por ele desempenhada. Mas quando o relatório do período escolar foi mandado aos pais, no fim do mesmo, indicando as notas havidas nas matérias escolares, habitualmente 9 ou 10 valores, este terminava com a provável ferroada de Vespa. Comportamento 2/10. Até ali, a mais baixa nota de comportamento fora 9/10. 2 anos depois, um golpe de infortúnio caiu sobre a família. O pai de Frank, depois de ter sofrido de tifoide, nunca mais conseguiu uma saúde perfeita. Houve mesmo uma deteriorização gradual. A sua força e energia baixaram. Foi um golpe duro e humilhante para um homem outrora forte, de extraordinária energia. Tinha, porém, de encarar os fatos. Deixou de poder trabalhar e teve de pedir a aposentadoria de funcionário civil. Como tinha então só 42 anos de idade, não pôde se habilitar à aposentadoria integral. A pensão recebida era 1/3 do seu salário habitual. Infelizmente, também os rendimentos da fortuna herdada por sua esposa estavam enormemente reduzidos, dada a desvalorização das ações de caminho de ferro em que o pai investira o dinheiro. Este revés financeiro significava que a família não podia continuar a manter a grande casa em que moravam. Por isso, regressaram a Drumcondra, cuja casa era ainda propriedade da senhora Duff. Foi decidido que Frank passaria a frequentar o colégio Belvedere, que não era muito longe de Drumcondra. Os padres do Espírito Santo pediram aos pais para não retirarem do colégio de Blackrock. Ofereceram-se mesmo para recebê-lo gratuitamente como interno. Os pais cederam, mas a mãe não concordou que ele ficasse como interno no colégio. Queria que ele vivesse em casa com a família. No resto dos dias de escola, o seu horário era o seguinte: 7h15 café da manhã,
7h30 saída de casa, em Drumcondra, e andava a pé 2 milhas até a estação. Ainda não tinha bicicleta. Depois da viagem de trem, tinha de andar a pé mais 3/4 de milhas até o colégio de Blackrock. À noite havia que fazer os estudos e trabalhos escolares devidamente marcados. Os alunos tinham de trabalhar com afinco desde as 12 ou 13 anos. Frank estudou 5 línguas: irlandês, inglês, grego, latim e francês. O horário das aulas no colégio de Blackrock estava esboçado no conjunto, de acordo com a possibilidade e a conveniência dos pensionistas. Por isso, algumas das aulas eram dadas em tempos impróprios para Frank. As aulas de irlandês eram dadas no fim do dia, já tarde. Para facilitar a Frank o estudo desta matéria, as autoridades do colégio arranjaram-lhe aulas particulares. 2 vezes por semana ia à casa do professor em Cabra para as aulas de irlandês. O Sr. Dennis sentava-se de um lado do fogão e o aluno do lado oposto. Frank, dotado de um espírito inquiridor e de uma memória prodigiosa, fez grandes progressos. Passou a apreciar também a grande vantagem do sistema que propõe a participação do aluno sobre o método de simples conferência. Um dia o professor disse-lhe: Frank, você não terá dificuldade em conseguir o primeiro lugar em toda a Irlanda quando fizer exame. Havia então uma medalha especial para o aluno que conseguisse o primeiro lugar. Frank estava também otimista, pois, dizia ele, não havia nada que não soubesse sobre a língua irlandesa. Mas, diga-se a verdade, a medalha fugiu-lhe. Um outro estudante bateu por meio ponto. Embora dotado de grande capacidade intelectual e de um maravilhoso sentido de humor, Frank mostrou-se tímido durante o seu tempo de escola em Blackrock. Numa ocasião, foi-lhe atribuído um papel importante na peça de Shakespeare, Duodécima Noite, mas logo nos primeiros ensaios deixou-se dominar por um tal nervosismo que pediu para ser dispensado. No espaço-campo de jogos do colégio, notabilizou-se no atletismo. No entanto, nunca entrou em competição no dia dos esportes da escola. Esta timidez o acompanhou vida afora, convertendo-se com o tempo numa graciosa gentileza que será uma das suas encantadoras características. Aos 18 anos, terminou seu currículo escolar, coroando a sua maravilhosa carreira acadêmica no último ano com o prêmio para exibição de primeira classe sobre literatura moderna. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários e legionárias, Frank, na sua singeleza e na sua simplicidade, era um homem muito inteligente. Muito inteligente. Por isso, a gente fica contente pela grandeza de sabedoria contida no manual. Ele, ao escrever o manual, nós todos devemos saber disso. Não foi qualquer um que escreveu para poder pensar que o sistema legionário pode ser mudado por qualquer um, que o sistema legionário... Não. Frank era uma pessoa muito, mas muito inteligente mesmo, né? Que, dotado por essa graça do Espírito Santo, do dom da inteligência, mais à frente nós vamos ver, né? Funda a Legião e deixa esse legado para nós de inigualável valor, que é o manual. Querer mudar o sistema legionário, de certa forma, é subestimar a inteligência de Frank e o dom que o Espírito Santo lhe deu de tamanha sabedoria. Salve Maria!